Mais de 500 mil de pessoas já foram aos teatros de todo o Brasil para ver esse espetáculo que traz uma comédia romântica pra lá de bem-humorada. No Bem na Pauta de hoje, a gente fala sobre a peça Doidas e Santas, com direção de Ernesto Piccolo e texto de Regiano Antonini, inspirado no livro de mesmo nome da Marta Medeiros. O espetáculo chega neste final de semana aqui em Curitiba com sessões esgotadíssimas. Então, caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Então, para o episódio de hoje, a gente tem a honra de receber o ator Giuseppe Oristânio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E a atriz Josi Antelo, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, é um prazer enorme. Que bom, fico feliz que vocês chegaram em Curitiba. Chegaram um pouquinho tarde, mas chegaram, deu tudo certo, já estão aqui, aproveitar um pouquinho a cidade. É um prazer receber esse elenco aqui no Bem na Pauta, em Curitiba, mas vamos falar um pouquinho sobre essa história, para todo mundo começar aqui com o pé direito, bem alinhado. Eu pensei da gente dar um breve resuminho da história e cada um falar um pouquinho sobre os personagens que interpretam. Acho que eu vou começar por você, Josi. Bom, a história gira em torno dessa crise que essa mulher passa, né, que se vê num casamento. Eu acho que esse resumo talvez o José faça melhor do que eu, porque ele faz parte do casal, esse núcleo, né? E aí eu falo desses meus personagens que são mais periféricos mais ali. Eles fazem parte da história, são importantes dentro da história, mas a história central é a história do casal, né? Sim, então vamos lá. Pois é a história de um casal juntos há muito tempo, ela independente financeiramente, psicóloga, ele independente financeiramente, provavelmente um executivo, não se fala muito o que ele faz, mas o jeito como ele se veste e a maleta que ele carrega indica que ele é um executivo. Então, são duas pessoas bem-sucedidas individualmente, que têm um casamento de muito tempo, com uma filha, mas que o casamento, segundo o sentimento dessa mulher, estagnou, ficou num ponto onde ela não está mais contente. Não se trata de traição, não se trata de falta de dinheiro, se trata de um descontentamento, né, de uma pessoa que, segundo ela, é um marido que já não presta muito mais atenção às necessidades dela. Enfim, uma coisa que é muito comum de acontecer. Eu, pessoalmente, sou casado há mais de 40 anos, então eu sei bem das reivindicações femininas num casamento de muito tempo, né? A gente se esforça o máximo possível para conseguir resolver essas questões, mas nem sempre os desejos masculinos e femininos eles se alinham. Então, há mesmo, e não precisa estar há 40 anos junto para isso acontecer, basta um homem e uma mulher se juntar, que depois que passa aquela primeira paixão inicial, onde tudo é bonito e a vida real entra na relação, as coisas começam a ficar... o homem enxerga os problemas de um jeito, a mulher enxerga os problemas de outro jeito, então ela vai ficando num estado de espírito que a deixa infeliz. E ela quer se separar, né? Isso logo no início, né? É logo no início. Aí ela tem conversas com a irmã, ela tem conversas com a mãe, que são personagens, e com a filha ela conversa pouco, porque a filha tem 13 anos, mas a Josi faz esses três personagens de uma maneira tão brilhante. A Josi faz a mãe, a irmã e a filha. E cada um é diferente do outro, e cada um é muito especial. E o nosso grande bibelô do espetáculo é a Josi, que colore o espetáculo de um jeito muito legal. Sim. Então, eles acabam se separando. E eles vão, a partir daí, ela vai repensando a própria vida, ele também vai repensando a própria vida, e a peça vai discutindo esse assunto de uma maneira muito bem humorada, mas muito bem, embora a gente tenha momentos de muita emoção, onde os personagens e o próprio público se emocionam bastante, porque todo mundo se identifica de uma certa maneira com essa questão, e todo mundo que tem uma relação, seja ela qual for, se identifica com esses problemas, né? E
E a peça vai caminhando para um desfecho que eu não vou dizer para você aqui qual é. Sim, exatamente. Mas você falou um pouquinho da Josi e eu ouvi falar que às vezes as pessoas acham que são atrizes diferentes, né? E que perguntam, gente, mas cadê ela? Não vai sair aqui para dar um É alô? engraçado né? isso. Já aconteceu, já aconteceu. Várias vezes, é. Muito. Caramba. No final as pessoas ficam assim, mas elas não vão vir. É agradecer, né? Aham. Só tem uma agradecendo, quer dizer, cadê as outras duas atrizes? Sim, sim. Isso é muito legal, assim, isso é muito gratificante, né, para quem faz esse esforço, né, de construir 3 personagens diferentes, quando a plateia se confunde, isso é muito bom. Sim, dá pra ver que realmente são construções muito diferentes da mesma pessoa que tá ali por trás, mas não parece. E eu te perguntar, né? Você é ali um combo de personagens, você fica orbitando aquele casal. É a família inteira, eu sou a família inteira da Cisa. É verdade, toda a rede A de família apoio. de sangue. É verdade. Não, e assim, o que esse espetáculo traz de muito legal é que, assim, existem esses 2 personagens centrais, né? Mas, e a história gira em torno dessa questão da separação. Mas esses personagens periféricos, né, que é a mãe, a irmã e a filha, eles têm seus momentos de protagonismo e têm um peso grande na história, né? Como na verdade, assim, se amplia a história das relações familiares, né? De como que essa família reage inserida nessa crise. Como ela interfere e como ela reage, porque às Sim, vezes a família interfere e às vezes ela reage. Uhum. É boa essa questão. Então, assim, e tudo isso vai conduzindo a história. Uhum. Por isso são. O que eu acho interessante na construção desse texto é que esses personagens, que deveriam ser aqueles personagens que vêm, não influenciam tanto, eles têm uma história de peso, uma história importante, e acaba que a plateia que chega para assistir uma história sobre uma crise conjugal acaba se identificando também com a história da mãe, Uhum. né? A mãe, como é a mãe dentro dessa crise, como é uma filha adolescente vivendo também essa separação, porque ela também vive, como a irmã influencia na decisão dela. Então acaba que, como é um espetáculo que tem uma característica de público, que é o seguinte, nosso público nunca, raríssimas às vezes, as pessoas que vêm assistir uma vez só, né, Dil? As pessoas voltam muito. Sim, Isso é muito interessante. A gente começou a entender isso ao longo dessa nossa longa história, que, assim, por que as pessoas voltam tanto para assistir? Uma peça já assistiram, tanta peça boa sendo feita, né? Sim. E aí a gente começou a entender que, assim, geralmente as mulheres vão mais ao teatro, né? E veem que o personagem do Orlando, que é o personagem masculino, tem também o seu ponto de vista, ele é defendido, existe uma visão masculina ali, de peso sendo contada, né? Qual é o lado do homem nessa história, né? Não é só assim, a mulher entrou em crise, como que eu vou sair dela? Não, o homem também está ali se colocando e trazendo as suas questões e defendendo elas. Uhum. Então aí a mulher fala assim, vou trazer meu marido. Aí depois, e assim, tipo, a mãe, quantas vezes elas falam assim, cara, é a cara da minha mãe, preciso trazer minha mãe. Aí na outra semana trazem a mãe. Eles acham que assim, não, é uma coisa uma história de casal. Então, imagina se eu vou levar, vai ter um público jovem. Não fala com eles a peça. Eles chegam ali e veem que tem uma adolescente inserida naquela história que tem suas questões, é engraçada pra caramba, como ela se relaciona, a diferença da relação dela com a competição dela com a mãe, essa com paixão, a avó. com a avó, e a paixão pelo pai, assim, né? Como tem essa diferença, assim. Então, vem muitos adolescentes também. Nossa, eu tenho 2 filhos adolescentes. E eles detestam me assistir no teatro. Ai, mãe, que saco, não sei o quê. Eles vão e eles adoram, porque eles morrem de rir. Porque Nós eles temos um também caso muito curioso. Sim. Nós começamos a fazer essa peça, a Josi tinha um filho só. Pequenininho. Meses depois que a gente começou a fazer essa peça, ela engravidou.
Esse menino hoje está com 13 anos, com quase 13 14. anos. A idade da... A idade da nossa peça. Caramba! São 14 anos, eu Aham. engravidei E a Jo- dentro do espetáculo. Olha, a peça ela lida tanto com a verdade interior, embora seja uma comédia que as pessoas deem muitas gargalhadas, que a Josi fez o espetáculo praticamente até parir. Sim. Então ela fez uma adolescente de 13 anos com um barrigão desse, e as pessoas nem se tocavam. Aquilo não incomodava em momento nenhum. É muito legal É, isso, Caramba, né? que experiência. A magia do teatro ela é muito É. interessante nesses momentos, né? Porque a pessoa compra a história, a pessoa que vai assistir. É porque o que eu acho bonito no teatro, Sim. e que eu demorei muitos anos para descobrir, é que a gente que está fazendo sabe que é mentira. Uhum. O público está fazendo sabe que é mentira. Mas o que tem ali é um pacto entre quem está fazendo e quem está assistindo, Uhum. que a gente, enquanto ator, tem que ser tão competente na nossa verdade, não para enganar o público, mas fazer um público que está disposto a acreditar, para que ele acredite mesmo. Uhum. Né? Então, eu acho isso... Contar essa história. Isso Não, é muito o teatro bonito. é incrível por isso. Porque são outros códigos. Sim. São outros códigos de arte, né? Uhum. Coisas que não caberiam no cinema, não caberiam na televisão, que precisam ser. Às ter jamais uma não poderia linguagem fazer mais- uma menina de 13 Jamais. anos na televisão. Não. Mas Agora, o teatro no ela teatro, faz, as pessoas e estranhamento, né? o pessoal olha e vê uma menina de 13 anos. Aham. Eu acho que isso é maravilhoso no É teatro. Não, é muito muito bom. bonito. Não, e mesmo. são esses códigos mesmo, porque assim, a gente também foi entendendo com o tempo, meio que nós fomos obrigados a entender essa questão da minha gravidez, Uhum. né, no teatro, na peça. Sim. Porque a gente teve essa dúvida, né? Não, peraí, eu faço uma solteirona, uma menina de 13 anos e uma idosa. Uhum. Então, assim, não cabe É gravidez. verdade. Nenhuma Nenhuma delas. das Texto três. não encaixa. E aí a gente ficou pensando assim, bom, então quando a barriga começar a crescer, Eu a saio. gente vai ter que substituir. Uhum. Só que assim, a barriga começou a crescer e a gente gostava tanto de fazer aquilo. E aí a gente começou a falar, "Bom, vamos esticar mais um pouquinho. Quando a plateia começar a reclamar, acabou que assim, tanto que eu pari 20 dias depois de eu sair da peça. Meu 20 dias Deus, depois. Contadinho ali. Sim, eu só saí porque eu falei, gente, eu não aguento, mas não consigo Não dá, mais, não não dá dá. mais, não consigo mais ficar levantando. Fisicamente É. é muito desgastante, né? Mas aí o que a plateia dizia era o seguinte: no início você entende que é uma atriz grávida. Uhum. Ok. Foi. É impressionante, né? Como essa coisa lúdica O do cérebro, teatro. ele dá um Ele dá um cliquezinho jeito ali. de falar assim, ok, entendi. Agora eu mergulho nessa história. Eu entro nesse pacto que o Gil falou. É o pacto de eles estão contando essa história e a gente vai mergulhar nessa história mesmo sabendo que é tudo teatrinho. Sim, não, isso é muito legal. É o maior barato. E no final, quando a gente perguntava, incomodou a história da gravidez, ela falou, gente, a gente esquece a gravidez. A gente simplesmente esquece. Aí é uma menina, é uma senhora, é uma solteirona. Sim. E é muito legal. Essa peça isso, tem né? uma ligação muito forte com o público. Sim. Ela tem uma ligação muito forte com o público. Nós já estivemos em Curitiba, eu acredito que mais de uma vez, e a gente está voltando para Curitiba e o teatro continua lotado e a gente continua com prazer de fazer e fica ainda mais feliz em perceber a alegria que o público sente ao se emocionar e ao se divertir com o espetáculo. Sim, eu vi no Instagram, assim, tava dando uma olhadinha no Instagram da peça, e muita gente comentando, é a terceira vez que eu tô indo. Ou teve até uma moça que eu fiquei curiosa até pelo fato de que fazem 14 anos, né? E ela falou, gente, eu fui na primeira estreia, a primeira da primeira, e eu tô indo de novo agora. Então, isso é um carinho que dá pra notar, assim. E eu queria perguntar, né, 14 anos, ao que vocês atribuem essa longevidade de uma peça como essa, assim? Porque eu acho que tem que ter alguma coisa ali pra conseguir se manter nesse tempo todo. Olha, eu acho, e a minha opinião, pessoal, bom, primeiro existe essa coisa da peça falar muito com a plateia e a gente ter sempre plateia cheia, as pessoas gostam, elas se identificam, elas gostam do espetáculo. Uhum. É difícil você abrir mão de um espetáculo que é uma experiência boa para o público. É muito bom você fazer um espetáculo onde as pessoas saem felizes, Sim. sabe? Saem...
encantadas e dizendo quero voltar, por favor. Então é difícil abrir mão. Mas eu acho que a coisa que mais nos segura juntos nós estamos há 14 anos com a mesma equipe. Não mudou. Inteira. Quem está em cena e quem está fora de cena. Só a produção que começou mas logo depois. Mas assim, nós temos uma coisa que é muito difícil no teatro, que é o seguinte: quando você faz um elenco, uma equipe, né? É um casamento forçado. Você junta uma galera, porque é muito mais gente atrás do palco do que no palco. Sim. E assim, é muito difícil que todas essas pessoas se deem bem. Sim. Às vezes você se dá muito bem com um, mas natural, com o outro né? tudo bem. Natural. Você é obrigado a estar com aquelas, você não escolheu aquelas pessoas. Igual num trabalho comum, né? Você vai todo dia pro Só escritório. que existiu uma conjunção planetária, não sei, que nós somos uma família, assim, assim, a gente ama estar junto. É uma coisa. Tô falando por mim. Não, eu ia dizer que eu ia dizer eu ia dizer que o sucesso do espetáculo, a reação do público é determinante para essa longevidade, mas eu ia dizer que isso não é suficiente para essa longevidade, porque eu já vi espetáculos de muito sucesso, de muito público, se desmancharem porque tinha uma coxia muito ruim. Sim. Entendeu? Ninguém quer ficar num ambiente... Então, claro. Eu acho que essa junção de a gente se amar com um espetáculo que faz muito sucesso é a combinação, é a receita certa para a gente se manter junto. A gente esteve em Portugal, a gente esteve não sei aonde, essa é a 6ª vez que a gente viaja pelo Brasil. Quer dizer, e a gente continua fresco, no sentido do frescor do espetáculo. A gente cuida da peça com o mesmo amor que cuidava quando ela estreou. A gente gosta de fazer, né? Tem uma coisa que a gente gosta de fazer, porque quando você gosta, cada espetáculo é uma experiência prazerosa, e isso nos mantém sempre atuais, no sentido assim, a gente gosta de estar se olhando, experimentando coisas novas, a gente está muito em sintonia. Em cena, falo em cena, mas fora de cena também. Mas assim, em cena, a gente se olha, a gente está tão em sintonia atuando, que assim, se um dá uma entonação diferente, o outro embarca. E isso é uma coisa isso requer muita intimidade, muito prazer, sabe? Então, assim, é uma coisa tão especial que a gente tem. Agora, tem uma coisa, eu vou contar um segredinho de coxia. Opa! A gente gosta. Sempre que a gente tá para terminar... A gente já falou várias vezes que era a última temporada. Só que a gente gosta tanto de estar junto, a gente se diverte tanto. Que não abre mão. Assim, no final, a gente fica assim, gente, para onde a gente vai? Para onde a gente vai sair? A gente quer ficar junto, assim, não é aquela coisa assim, terminou o espetáculo, gente, tudo bem, tchau, até amanhã. Estamos longe da burocracia. Muito longe. A gente passa assim, a gente sai, a gente fica de madrugada, a gente só fica assim, gente, pelo amor de Deus, vamos embora que amanhã a gente precisa fazer espetáculo, a gente precisa ter voz, né? Sim. Mas aí, sempre que a gente tá na última temporada, toda vez que termina o espetáculo, é tão gostoso que a gente fica assim, ai, gente, vamos continuar. Não vamos terminar mais não. Que bom saber, assim, dá uma esperança pro público, né, que acho que fica feliz gente com também. A gente com a notícia, a princípio é a última, Sim. né, mesmo. É muito tempo, né? Mas a gente sempre se olha assim no final e fala, ai, gente, vamos continuar. A gente um dia vai ter que fazer isso, o espetáculo de muleta, né? Eu fazendo a menina de 13 anos de muleta, velho. Não, mas que gostoso. Eu acho que o público sente isso também. Eu acho que dá pra sentir da plateia esse carinho, assim, tanto pela peça, quanto pelo material, quanto por vocês. Mas vamos falar um pouquinho desse material. Eu fiquei muito curiosa quando eu fui indo para trás, assim. Então tem a peça foi inspirada no livro da Marta Medeiros, e o livro foi inspirado, a crônica específica Doidas e Santas foi inspirada no poema A Serenata, da Adélia Prado. Eu resolvi trazer aqui hoje, não é muito comum, assim, a gente pegar um poema para ler hoje em dia, infelizmente. Mas eu queria pedir para você, Josi, para você ler. Ele é curtinho, mas eu acho que é um pedacinho a mais de informação para quem tá escutando a gente, até para ver, né, o seminal ali, da onde que se isso não tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse aqui hoje. Então, eu acho que isso é bem interessante. Eu vou falar assim, olha só,
A gente precisa entender a competência da entrevistadora. Não. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu faço esse espetáculo há 14 anos. Eu nunca li esse poema. Tudo tem uma primeira Então vez. vai ser uma experiência, no mínimo, interessante, porque eu vou estar lendo pela primeira vez. Para mim vai ser muito bom. Eu não sei para quem está ouvindo Ok. me ouvir ler Tudo uma bem, coisa se pela primeira alguém for vez. impactado, já é o suficiente. Né? Podia ter estudado e tudo, Capaz, mas tudo capaz. bem. Vou, então tá. Pode ir, fica à vontade. A Serenata. Uma noite de lua pálida e gerânios, ele viria com boca e mãos incríveis tocar flauta no jardim. Estou no começo do meu desespero e só vejo 2 caminhos: ou viro doida ou santa. Eu, que rejeito e exprobo o que não for natural, como sangue e veias, descubro que estou chorando todo dia. Os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? A lua, os gerânios e ele serão os mesmos. Só a mulher entre as coisas envelhece. De que modo vou abrir a janela se eu não for doida? Como a fecharei se não for santa? Adélia Prado. Lindo. Que lindo! Muito obrigada por me Imagina! apresentar esse poema Pode lindo. ficar com você. Acabei de ser apresentada a ele. Não, eu acho que é muito legal, assim, de ver de onde que as coisas surgem, né? E pra onde elas vão. E eu ia perguntar se você já pensou, se você já pensou em fazer audiolivros, porque a sua narração é muito gostosa de escutar. Eu acho que você deveria investir nisso. Eu acho que eu deveria também. Gente, quem quiser me convidar, estou Fica aqui à à vontade. disposição. Exatamente. Mas então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vocês já responderam muitas perguntas sobre doidos e santos e doidas e santas, e eu pergunto, né? Ser doida, ser santa, são lados diferentes da mesma moeda? Depois de tantos anos, o que significa pra vocês ser doido e ser santo? Eu não sei porque eu não sou santa, eu nunca fui. Então... então essa não é a pergunta pra você. Sobre a ótica masculina, eu acho que é quase impossível para uma mulher não ser simultaneamente doida e santa. Mulher é um bicho que merece ser estudado com muita profundidade. Eu estou falando isso porque convivo com uma há muito tempo e ela me dá provas cotidianas de que vocês não são desse mundo. Vocês têm ao mesmo tempo picuinhas com coisas absolutamente dispensáveis. Você fala, meu Deus do céu. Dispensáveis para vocês que não entendem meu Deus do céu, a gravidade por do que essa problema. pessoa está se preocupando com uma coisa dessa que não tem nada a ver? E, ao mesmo tempo, vocês são capazes de grandezas, mas, assim, de grandezas que eu acho que nenhum homem seria capaz de alcançar. E eu falo isso com muita humildade, porque meus amigos até, hoje em dia já nem falo mais, mas durante muito tempo da minha vida eu sempre falei que eu sentia um pouco de inveja da possibilidade que a mulher tem de parir. Meus amigos falam, pá, que porra é essa? Eu não estou dizendo que eu quero parir, eu não quero parir, mas eu sinto uma inveja dessa possibilidade que o corpo feminino tem. Essa experiência e eu acho única. que só essa possibilidade, que sem dúvida nenhuma é um milagre natural, mas que faz com que o corpo da mulher se transforme numa bomba atômica de neurônios e de hormônios é uma transformação tão maluca e que acontece durante muito tempo, cotidianamente na vida de uma mulher, é quase impossível que essa mulher seja apenas santa ou seja apenas doida. Ela oscila o tempo todo e é muito legal que a gente, homem, tenha a humildade de compreender isso e se debruçar mesmo um pouco sobre o comportamento feminino para primeiro conseguir aproveitar e segundo ter a paciência
para aguentar, porque as duas coisas precisam caminhar simultaneamente, porque conviver com uma mulher jamais será tudo flores o tempo inteiro. Você vai ter que ter paciência para suportar momentos em que elas estão impossíveis e você tem que saber que vai passar. Eu acho que a recíproca é verdadeira. Com certeza. Mas existe essa coisa, né? Essa coisa da genética feminina que é uma coisa que é inexplicável mesmo, né? Porque passa para uma outra camada, né? Que é assim, você, por exemplo, o fato de você ter um filho, né? Não só a mudança do corpo, mas você em 9 meses somos uma pessoa só. Isso é uma coisa que assim, é uma relação que não é inexplicável. Assim, você tem uma parte de você literalmente ali, né? Eu Mesmo falo para os meus próprios filhos, eu sou seu pai, eu te amo infinitamente, mas você pode acreditar no papai. Ninguém no mundo te ama mais do que sua mãe. E não é agora, porque eu não seja capaz de amar. Ele fala isso porque o Gil, assim, eu vou falar porque eu conheço o Gil. Okay. Ele é praticamente a mãe da família. Eu acho que porque isso é muito genuíno, assim, ouvindo o Gil falando, é muito verdadeiro. Porque eu vejo ele na relação com os filhos dele, ele tem uma relação que quem olha de fora fala assim, ele faz meio que é a parte da mãe, assim, é o carinhoso, né? é o que compreende, é o que acolhe, assim, eu conheço menos a Silvana, claro que ela também, mas assim, vendo a relação do Gil, né, com quem eu convivo mais, então, e vendo a relação dos filhos com o Gil, é uma relação de um carinho que a gente vê mais os filhos com a mãe, assim, né? Então, eu vejo, assim, eu entendo a sinceridade desse relato dele, porque é um homem que está correndo atrás, me parece, assim. Pô, eu tô em desvantagem, porque a mãe, cara, tem uma relação ali que não tem para ninguém, que não tem para ninguém. Mas o homem corre atrás, ele correu atrás, assim. Ele criou uma relação com os filhos dele que é de uma não é uma simbiose ali, eu vejo assim, os filhos se pedem conselho que às vezes pediriam para a mãe, eu vejo as filhas dele pedem conselho que eu falo assim, gente, ela tá pedindo esse tipo de conselho para o pai dela. Sim, até. É uma intimidade, assim. Que numa outra época seria uma coisa completamente impossível, né? Desculpa, desculpa. Pronto, já acabou. Mas que ótimo, gente. Eu acho que dá pra... Essa peça, ela abre espaço pra muitas discussões. Muitas. Nossa, eternas discussões. Eterno. Tanto em mesa de bar, quanto numa mesa de podcast, quanto numa mesa de uma universidade. Realmente abre espaço pra, em qualquer ambiente, a gente falar sobre isso. E é muito divertida, viu, gente? Vocês estão assistindo. É muito divertida. É emocionante, mas é muito divertido. Vocês vão rolar de rir com essa batida. Eu ia perguntar isso, porque trazer humor para um momento como esse, que na vida, no dia a dia, é difícil. Eu fico imaginando, assim, como não cair num sabe? Um dramalhão. Porque a vida é isso, gente. Quantas vezes a gente está no meio de uma tragédia, a gente rola de rir da nossa desgraça. Sim. Cara, ontem eu estava contando pro Dio. Ontem eu tive um dia dos infernos. Sério? Foi um horror. 40 horas. Mas, assim, 40 horas de pura aventura. Surrealismo. Aí chegou no aeroporto, quando eu fui passar assim com as malas lá pelo raio-x, eu nunca na vida tinha sido isso. Eu fui sorteada pra mulher fazer aquela revista. Aquela revista aleatória. Gente, sempre os piores momentos. Eu tinha tido um dia tão ruim. Quando me sortearam, eu comecei, mas eu ria de chorar. Do absurdo da situação. Aí a fiscal veio, e aí eu contei, eu falei, minha filha, se você soubesse. Eu tive um dia do cão, eu tinha certeza que eu ia ser sorteada. Quando me sortearam, eu falei, gente, isso é muito engraçado. Assim, é muito engraçado. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Sim, você é a prova viva. Meu pai me falava isso. A fiscal, ela ria tanto. A gente ficou horas rindo da situação, que era uma situação ruim, mas que a gente resolveu
olhar para aquilo com um E ela olhar foi meio solidária, cheio, né? Ela né? foi... ela viu que assim, tava na merda, né? Aham. Foi muito Essa que engraçado. é a graça das coisas, É. né? Essa que é gente, você conseguir virar, assim. tudo é a maneira como a gente escolhe ver a coisa. Sim. E isso eu vou dar um mini spoiler que não é. Tá. Quem assistir a peça, quando assistir a cena da mãe, vai entender Ok. exatamente isso que a gente está falando, assim, como você tirar graça de uma coisa que é absurda, Sim. que poderia ser dramática. Sim, que você poderia cavar um buraco ali. E talvez nunca seja a mais cena onde as pessoas riam mais. Sim. Assim. Ah, legal, legal. Então essa foi a última vez que você gargalhou, foi ontem. Então, Foi Foi ontem. é, Com a fiscal, porque eu não sei se o texto continua mesmo, mas o que eu vi é que é uma das primeiras coisas que a Cissa Sim. pergunta é isso, É o né? mesmo, Logo a gente na não mudou abertura. nada no Aham. texto. Ah, então eu vou perguntar pra você, Giuseppe, qual foi a última vez que você gargalhou pra valer? Faz uns dias, viu? Faz uns dias. Mas eu que costumo bom. rir com bastante frequência. Ah, que bom. Costumo rir com Em bastante. turnê, eu imagino que também fica um pouquinho mais amplificado, Tá do né? lado da Josi é sempre complicado. Ah, que legal. Engraçadinho. Agora falando um pouquinho mais sobre os personagens de vocês. Já tô encaminhando pro final, mas eu Tá. preciso perguntar, né? Eu queria perguntar pra ti, Josi, qual que é a importância dessas figuras femininas orbitando a Beatriz, né? A personagem da Cissa Guimarães, na vida de qualquer mulher, porque qualquer uma delas poderia ser a protagonista da própria vida, né? Tanto a Sim. mãe, quanto a filha, quanto a irmã. Mas qual que você acha que é a importância quando a gente pensa na vida real mesmo dessa rede ali em volta dessa mulher? Eu acho assim que mais do que elas serem mulheres, porque poderia ser um filho também. Poderia? Então, Um irmão. assim, na verdade, assim, é mais a família, assim, né? Como essa família atua. Uhum. Por exemplo, essa coisa poderia ser um pai também. Se fosse um pai como o Dio é para a família dele, o Também pai encaixaria. também encaixaria. Eu acho que fala mais sobre o amor, Esse laço. Assim. laços de afeto, sabe? Sim. E como que se reage quando uma pessoa... Porque existe, sim, uma rede de apoio, né? Independente de homens ou mulheres. Você tem uma rede de apoio, uma família que se ama. E se ama. Uhum. Essa família, né? Se ama realmente. Então, assim, você tem aquele círculo ali e como as pessoas ali são afetadas, como se ajudam, como reagem e como que a história ela se desenvolve como um todo, né? Não é uma pessoa, é aquele todo ali. Como que isso reflete no todo. Uhum. Então, eu acho que fala mais sobre isso, assim, Legal. sobre amor. Sobre amor. E como... Eu vi, acho que um trechinho no Instagram que assisto bem no final da peça, ela fala, sem amor não vale a pena, sem amor Exatamente. nada vale a pena. Exatamente. Eu é acho isso que resume o É uma espetáculo. ótima mensagem para se deixar no final, né? É. E eu pergunto pra ti, Giuseppe, se você pudesse falar com o Orlando, se ele aparecesse na sua frente, você pudesse falar, Orlando, gostaria de falar isso, dar um conselho, dar alguma palavra de acalento ou não, até um chacoalhão, o que você diria Gente, pra Orlando ele? sou eu. Orlando são. Não, Orlando sou eu. Orlando são todos os homens que estão casados há muito tempo. E eu só gostaria, às vezes, que as mulheres compreendessem um pouco como funciona. Nem sempre a gente também não é compreendido, tanto quanto as mulheres. Muitas vezes a gente se preocupa com o essencial. Existem coisas que podem ser deixadas para lá. E eu acho que as mulheres deveriam, de vez em quando, deixar algumas coisas para lá. E não são coisas importantes. São coisas que podem ser deixadas para lá. Por que eu vou encrespar com uma besteira dessa? Deixa isso para lá. Agora, eu Aí reconheço... fala isso pra uma mulher, a mulher fala, como assim? Nossa, Deixa pra lá, nossa, você é doido? Você Deixa pra lá, o mundo acaba. Mas o mundo não acaba, por causa de Sim. um papel fora de lugar, não acaba. São perspectivas diferentes, né? Exatamente. E o peso das coisas. O peso das diferente. coisas é diferente, né? Mas olha, eu vou dar um depoimento aqui. Ok. Não, é porque às vezes, por exemplo, numa família assim mais tradicional, né?
Às vezes, o homem está ali preocupado com outra, porque é muito setorizado às vezes, Sim, em né? alguns casos. Porque, por exemplo, dentro da minha casa é completamente diferente. Sim. Mas, assim, eu fico vendo assim, poxa, se a mulher está realmente ali, se é uma mulher, né, que realmente está responsável pela organização da casa, eu estou num momento agora, né, falando do meu momento atual, que eu sou viúva. Então, eu estou num momento em que eu preciso organizar a minha casa. Eu tenho 2 filhos homens. E eu entendo que se a minha casa não estiver muito organizada, eu perco o controle de mim. É uma coisa quase que psicológica. O externo conversa com o interno. Sim, né? É quase que eu vou perder o controle, porque sou eu sozinha para tomar conta do meu trabalho, de pagar minhas contas, dos meus 2 filhos. Então, às vezes, os meus filhos pensam isso. Pô, mãe, deixei isso aqui, depois eu não depois, porque para mim influencia, se eu chego aqui e você não lavou seu prato, vai lavar só à noite, para você fala assim, eu vou lavar. Sim. Mas para mim passar aqui e ver uma pia cheia de prato, isso me incomoda, isso me influencia, entendeu? Então eu acho que são maneiras de ver, eu acho que na verdade o casamento independe um pouco dessa coisa do homem, da mulher, porque existem casamentos complicadíssimos, 2 mulheres, 2 homens. Sim. Eu acho que a questão mesmo é a gente tentar entender, né? O que é importante para o outro, mesmo que não seja importante para mim, o que é importante para o outro? Tá bom, aquilo ali não é tão importante para mim, mas aquilo ali para o outro é... Sim. Por isso que o casamento é um negócio que eu não entro mais nele, não. Eu falo isso do alto de mais de 40 anos de casado. Casamento foi feito para dar errado. Se você buscar motivo, não dura 1 ano. Se você não tiver paciência e souber ceder, não dura nada. É um esforço constante. É preciso ter uma constante negociação entre as partes para que a coisa prospere. A importância de conversar sobre as coisas também, né? Conversar também sobre as coisas. Não, e manter o casamento vivo, né? E a peça fala muito sobre isso. Não é só você estar ali presente, é você fazer o outro feliz. Eu acho que essa é a receita dificílima de um casamento bem-sucedido. Dificílima. Eu acho que eu não sou capaz, não vou ser mais capaz disso, assim. Não entendi que é muita coisa para mim. O Dil é um casamento que os 2 são super apaixonados um pelo outro. A gente olha e fala assim, gente, 40 anos juntos, eles se olham apaixonados, eles se amam, se respeitam. Assim, gente, isso é um negócio que vou te contar. Não é fácil, não é fácil. É difícil, sim. Caramba. Mas então, eu acho que por tudo isso é que essa peça faz sucesso. Porque todo mundo tem dentro de si alguns dramas relacionados a relacionamento, a família, essas coisas. Então, eu acho que a razão do sucesso da peça se dá exatamente por isso, que todo mundo, de uma maneira ou de outra, se identifica com aquela história que está contando, dando risada. Que é a melhor parte. Que é a melhor parte. Risada. Que legal. Então, para finalizar, eu queria saber, vocês estão chegando agora em Curitiba, vocês já passaram por aqui algumas vezes, eu queria saber o que vocês acham da cidade, se vocês gostam dela, se vocês têm os lugares favoritos e qual a expectativa para esse final de semana e para o resto da turnê. Olha, eu em Curitiba, eu só venho trabalhando. Ai, todo mundo fala isso, sabe? Eu fico, gente, tem que aproveitar. Poxa, tantos lugares no Brasil, né, que a gente só vai trabalhando, que a gente entende, assim, por exemplo, o caminho do hotel para cá, a gente olha e fala, nossa, como Curitiba é bonitinha, arrumada, que graça de cidade. A gente vem do caos, né? A gente a gente vem do Rio. Eu nunca fui para o Rio, né? então eu não... É a coisa mais linda, o Rio é a coisa mais linda do mundo, e ao mesmo tempo é um caos. Pelo tamanho também, né? Sim, o tamanho, mas tudo. Tem alguma coisa de esquisito na administração da cidade que deixa ela, né? Ela resiste. Ela resiste porque é de uma beleza incrível. Sim. Mas é caótica. A gente percebe a diferença quando vai para outros lugares, na manutenção da cidade, entendeu? Sim, sim. Mesmo que vocês tenham as reclamações de vocês, e seguramente terão, a gente percebe uma diferença na qualidade. Eu já vim para Curitiba inúmeras vezes
tenho alguns amigos queridos aqui. Que bom. Mas também eu sou exatamente como a Josi. A gente vai para todos os lugares no Brasil inteiro, mas conhece muito pouco os lugares, porque a gente vem para trabalhar, chegamos de madrugada, estamos aqui agora, vamos fazer peça daqui a pouco, aí vamos dormir, vamos acordar, vamos fazer peça daqui a pouco e vamos embora. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a gente conhece pouco, mas a gente carrega. Eu carrego Curitiba com muito carinho mesmo dentro de mim, inclusive o sul todo do país, que eu tenho grandes amigos daqui para baixo, muito. Que E bom. Curitiba tem a maior característica que eu conheço, que é uma coisa que eu acho que é uma unanimidade, assim. Curitiba assim, é um campo fértil para atores, né? Muito. Porque, assim, são os atores que você fala assim, nossa, que ator é esse? Todos falam, Joga veio no de Google. Curitiba, veio de Curitiba, a gente fala, gente, o que tem em Curitiba? O que tem na água de Curitiba? O que tem na água de Curitiba para produzir um ator? Não, mas grandes atores. Sim, a gente fica com muito orgulho disso. Nossa Senhora, É muito bom gente. saber, assim. Quando a gente recebe aqui também, a gente faz Sim. questão de falar. Não, e eu acabei de fazer um espetáculo também, que era o Molière, que era tinha grandes atores de Curitiba, o diretor é de Curitiba, o Diego que legal. Fortes, o Rafael Camargo, que é um ator daqui que eu amo também, vários atores de Curitiba, mas assim, foi uma grande experiência trabalhar com eles. Agora, a Simone Spoladori não é daqui, eu acabei de fazer um filme com ela. Sério? Nossa Que Senhora, massa. Simone Spoladori. Potência, eu né? Virei a fã número 1, é uma atriz deslumbrante. Aí, pô, a Fabiola, a Catiúcia não é daqui, ela veio Eu tenho quase ela ficou certeza um que tempo sim, aqui. eu acho que sim. Eu me lembro que ela ficou muito tempo morando aqui, eu não sei se ela nasceu aqui, mas Luiz a Catiúcia é Mello. daqui. O Luiz Mello. Claro, o Luiz A Letícia Mello, Sabatella, que não é claro. daqui, mas morou aqui desde criança também. Não, Nossa, tem muita gente. Cara, é muita gente. Eu fico encucada com isso. Não é o Werner, o Guilherme Weber é daqui? Não Acho sei. que ele é do sul. Acho que ele é mais lá do sul. Pode ser que sim. Acho que ele é de Porto Alegre. acho. Não, mas Não, mas Curitiba a gente tem alguma coisa nessa água aqui, um negócio aqui que faz pipocar bom ator. Eu acho que vou passar um tempo. Passa, a gente vai adorar te receber aqui, te receber mais vezes. Homem não é daqui? Não sei. Eu É uma acho boa que é, pergunta. sabia? Um grupo incrível também. Um grupo incrível. Não, mas a gente fica feliz porque a gente tem uma comunidade muito forte aqui, Sim, cênica. artística, O né? Festival de Teatro, né? também de Curitiba. Pois cara. Gente, Nossa. vocês Tem o são... Fiane, que é meu amigo, do Lala Schneider. do Teatro Lala Lá, Schneider. pois é. Então, nossa, a gente tem um poço aqui, assim, a gente fica A gente muito, ainda vai muito, descobrir muito o que é isso aí pra gente roubar essa ideia aí. feliz. Boa sorte! Mas é isso, gente. Obrigada pelo papo. Poxa, foi super gostoso. A gente amou receber vocês aqui. Eu A gente desejo... também adorou o papo. que bom. Então, sexta e sábado. Que hora que é o espetáculo hoje? 9 horas. 9, né? Hoje 20. e amanhã, 21 horas. Hoje e amanhã, 21 No horas. Teatro Guairinha. No Guairinha. Gente, mas assim, eu Fantástico. acho que precisa dar uma corrida, eu acho que já tá meio que lotado, né? Se não tiver lotado, tá Às quase. vezes voltam os ingressos, assim, mas deve ter uma bom fila de espera, de aham. repente, Vamos porque ficar às de vezes tem né, convites assim que ficam Sim, reservados, aí na hora eles liberam. Vale a pena tentar, Vale a gente. pena tentar, vale a pena tentar. Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez, agradeço. Parabéns para você, meu amor. Capaz! Não, a verdade sim. Parabéns Obrigada. para você. É muito importante quando a gente percebe uma garota assim tão nova e tão preparada para fazer o seu trabalho. Exatamente. Obrigada. E olha que a gente já deu muita entrevista. Pois é, esse era o meu maior desafio. Você Eu levei a sério, assim, uma missão. Eu pensei, gente, como é que eu vou Arrasou. fazer uma entrevista diferente eles estão há 14 anos fazendo vê essa que entrevista. Curitiba faz até É, bom até- entrevistador. Ai, gente, até o que bom tem aqui? jornalista. Capaz. Mas obrigada, gente. E obrigada a você também que escutou a gente, ficou até o final. Agradeço muito a sua atenção. Não esquece de deixar nos comentários quem que você acha interessante da gente trazer aqui pra mesa. E eu te espero numa próxima também, viu? Muito obrigada. Segue o Bem Paraná nas redes sociais. Segue o Doidas e Santas nas redes sociais também. Porque a gente, né, tem informação, tá lá, você vai conseguir achar. Então é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.